Voltamos com o Sindicato na TV, agora para falar de reforma trabalhista. Hoje vamos saber quais foram as mudanças nas modalidades de contratação. E para me ajudar nessa tarefa, eu recebo aqui no estúdio o assessor jurídico da CNA, Rodrigo Ugnei. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora, com a modernização das leis trabalhistas, foi alterada ou criada alguma nova modalidade de contratação? Sim, tivemos algumas alterações nas formas de contratação, né? Nós tivemos uma alteração no trabalho de regime parcial, a gente teve a regulamentação expressa do trabalho autônomo, do teletrabalho e do trabalho intermitente, que tinha uma previsão só no 5889, que era a lei do rural. Eu vou começar aqui falando um pouquinho do trabalho parcial, que na previsão antiga ele tinha 25 horas semanais. E na atual agora ele passou a ter 30 horas semanais ou 26 horas com a possibilidade de hora extra a ser compensada na mesma semana. Agora, essa modalidade contratual é muito utilizada? Qual a possibilidade para o setor rural? Bom, eu vejo como uma forma muito positiva da gente trabalhar como, por exemplo, para tirar leite, né? Que o trabalhador ele vai na propriedade, trabalha ali 5 horas, né? Acorda mais cedo, 4 horas da manhã, entra, tira o leite, faz o trato do gado e depois ele está liberado às 9 horas da manhã, sendo garantido todos os direitos trabalhistas. Outra modalidade que foi criada, na verdade não foi criada, ela trouxe uma previsão agora com a reforma trabalhista, foi o teletrabalho, que muita gente pensa que antes não tinha nenhuma previsão, tinha previsão no artigo 6º falando sobre a possibilidade de trabalho a domicílio e também sobre a forma de subordinação que era por meios telemáticos. E agora eu trouxe toda uma regulamentação num capítulo próprio falando sobre o teletrabalho, que não necessariamente ele é realizado em domicílio, ele pode ser realizado longe da propriedade, né, longe do local de trabalho, como em meios de teleworking, né, que a gente chama, onde o empregador coloca lá tudo e o empregado vai estar lá trabalhar, às vezes numa região onde tem muito trabalhador. Esse teletrabalho também é muito bom para o rural, como, por exemplo, com um controle de estoque, questões de grandes empresas, em vez de ter um estabelecimento urbano, ele pode ter seus trabalhadores trabalhando de casa. A outra alteração que eu trouxe, que eu falei, foi a do autônomo, que essa sim tem muito impacto para o rural. Ela antes não tinha uma previsão expressa e agora a contratação do autônomo tem uma previsão no 442B. Era uma figura que já existia na doutrina, que era praticada, mas que a sua principal característica era a ausência de subordinação, mas o judiciário muitas vezes criava novas formas de subordinação, às vezes para descaracterizar e reconhecer o vínculo, que trazia muito prejuízo, e agora a gente tem uma previsão expressa que pode trazer muita segurança, né? Agora, o autônomo não é uma forma de contratação já existente? O que, de fato, mudou com a alteração? Então, o autônomo ele tinha a previsão doutrinária, né, ou seja, só no meio teórico, não tinha uma previsão expressa. E, como eu falei, o judiciário muitas vezes flexibilizava isso porque ele caracterizava-se basicamente por não ter a subordinação. E agora não, agora com essa previsão expressa, a gente pode evitar alguns excessos do judiciário. A previsão ela traz, inclusive, a possibilidade de com sem exclusividade, que tem criado um certo impasse acerca da questão de ter a exclusividade, mas eu não vejo isso como um problema. A gente tem apenas que aguardar agora entrar a lei em vigor para ver como o judiciário vai se portar. Porque, ainda que tenha sido criada a previsão, ela veio de uma forma um pouco genérica. Então, às vezes, não se sabe se vai bastar o contrato de prestação de serviço autônomo, como, por exemplo, você contratar um trabalhador para ir lá colocar cerca na propriedade. Vai estar lá contrato de prestação de serviço autônomo específico para colocar cerca. Então, às vezes, você vai lá dar uma ordem, eventualmente, aí o judiciário me falava, não, ele estava submetido, tinha subordinação e reconhecia um vínculo que o empregador não estava esperando, e aí trazia um custo para ele. Agora, e as demais alterações? Teve também, né, que eu falei, a questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele não tinha nenhuma previsão na CLT, mas é uma figura muito conhecida do rural, que ele vinha no artigo 6º da 5889, que estatuiu as normas reguladoras do trabalho rural, né? E agora, na CLT, os 443 e 452 trouxeram a previsão do trabalho intermitente, né, falando que vai ser intermitente contrato de trabalho na qual tem a caracterização do vínculo de emprego, subordinação, só não vai ter a necessidade da habitualidade,
mas vai ter caracterizado a relação de emprego e ele vai trabalhar de acordo com hora, diária, né, quando for demandado, né? O empregador ele vai convocar com 3 dias de antecedência, o empregado tem até um dia útil antes para responder se ele vai ou não. Se ele não for, não descaracteriza a subordinação para a questão do contrato intermitente, e aí, com isso, ele vai ter todos os direitos assegurados, questões de FGTS, 13º, INSS, férias, né? Quando acabar o mês, como é que é feita a forma de pagamento, né? Quando acaba o mês, você computa quanto tempo ele pagou, calcula proporcional com base no salário mínimo e paga para ele de acordo com aquilo. Então, paga todas as verbas como se ele tivesse contratado normalmente. Agora, qual dessas alterações será mais aproveitada aí para o empregador rural? Eu vejo a questão do autônomo como de grande proveito, a do parcial. Eu vejo esses dois contratos como assim, mais viáveis no meio rural. O trabalho intermitente já era algo praticado, né? Como eu falei, já é algo que tem na legislação rural, agora ele veio só regulamentado trazendo direitos para o trabalhador. Então, isso foi um benefício para o trabalhador também, que agora tem os direitos garantidos, né? E também um benefício para o empregador, que agora tem mais segurança para não ter o vínculo reconhecido, né? E ter que pagar muito mais do que efetivamente era devido pela quantidade de trabalho. Porque o setor realmente tem as suas peculiaridades, né? Exatamente. Isso vai facilitar. Sim, com certeza. Agora, de uma forma geral, qual a sua avaliação sobre a reforma trabalhista? Eu vejo ela como uma forma muito positiva. Ela trouxe muita segurança para o empregador. Por quê? A gente tinha alguns excessos do judiciário, como eu trouxe a questão do autônomo, né? Que muitas vezes ele se esforçava para descaracterizar o contrato como autônomo para reconhecer o vínculo. Outra questão balizou bastante o judiciário e evitar excesso. Eu vou até trazer o exemplo da questão do princípio da ultratividade da norma, que agora ele tem uma previsão expressa contrária a ele. O que é o princípio da ultratividade da norma? Toda norma coletiva, a norma coletiva ela integra o contrato de trabalho individual e aquele direito na norma, estando no contrato de trabalho, só pode ser retirado ou alterado com uma nova norma coletiva. Então, quando você chegava para negociar, os empregados, o sindicato dos empregados, ele já partia de um rol de lista de direitos que ele não queria ser suprimido. Então, o empregador estava sempre atrás. E isso foi uma coisa que o judiciário criou, né, por meio de súmula, o TST, ele criou essa previsão e garantindo mais um direito que não era previsto em lei. Agora, com a reforma trabalhista, trouxe alguns limites para o TST na questão de legislar. Eu costumo falar que o TST ele legisla na primeira instância por meio de súmula. E, inclusive, trazendo a questão que eu acabei de falar da ultratividade da norma, dentre outros. Então, eu vejo muito positivo para a gente ter segurança jurídica, algo que a gente não tinha. Como eu falei, a questão da norma coletiva muitas vezes era considerada nula como um todo pelo judiciário, conforme queria, e agora com a previsão de que a norma coletiva prevalece sobre o legislado, desde que, né, observadas algumas peculiaridades, traz outra segurança para quem negocia, né, para quem está trabalhando essas questões. Agora, qual a orientação que você dá para o produtor, né, com essas mudanças? Ele precisa se informar mais, ter uma noção exata do que ele vai fazer, porque agora você tem uma segurança jurídica melhor, né? Sim. Tem que estar sempre atento. A gente espera ter essa segurança, né? Acontece que a gente não sabe como o judiciário vai se portar. Assim, a gente tem muitas previsões agora, como eu mostrei, de o que está acordado por escrito prevalecer. Então, o mais importante para o produtor, que às vezes costumeiramente se vale muito da informalidade, não deixa nada na informalidade, nada na palavra, bota tudo por escrito. Então, sempre muito específico, né, colocando que seja a atividade que vai ser desenvolvida, o trabalho a ser prestado, enfim, se possível, né, a modalidade de contratação, para a gente conseguir garantir essa segurança. Porque não adianta a gente ter a lei garantindo alguma coisa e aí, na prática, a gente fazer de outra forma, que depois a gente não consegue se defender e evitar alguns excessos, como eu falei. Como você falou, nada da informalidade. E agora o sucesso dessa mudança, ou pelo menos a possibilidade de ser melhor para o produtor rural, vai depender de como essa lei vai ser administrada dentro do judiciário. Isso.
Como a lei ainda não está vigorando, né, ela está no período que a gente chama vacatio legis, né, que da publicação até o início da vigência, que vai ocorrer em 11 de novembro, 120 dias após a publicação da lei, a gente está num terreno meio incerto de ver o que vai valer, como o judiciário vai interpretar. Porque a gente tem uma lei muito protecionista, ainda que muitas pessoas estejam falando que foram cortados direitos, muito pelo contrário, viu que eu falei aqui, direitos garantidos, trabalho intermitente, foram mais direitos garantidos e agregados e a gente não sabe como vai ser essa aplicação, né? O que eu vejo muito do clamor público é sempre, assim, eu vejo mais como capitaneado muitas vezes pelo próprio judiciário, por isso que eu falei, de ver como um freio para muitas coisas que eles vinham fazendo, que prejudicava, como eu falei, a questão do autônomo, né? Que ele reiteradamente reconhecia o vínculo com base em, que não, até na questão da seca, né? Você vai lá, dá 2, 3 ordens para o seu prestador de serviço e fala, não, isso é subordinação, e aí reconhecia o vínculo. Isso trazia um custo, né, uma oneração. Então, eu vejo que o movimento vem muito do judiciário por isso, por trazer freios, né? Tá certo. Eu agradeço a participação do assessor jurídico da CNA, Rodrigo Ugnei. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos e a gente se vê numa próxima oportunidade.